Promessa de revitalização vira abandono. Desde a desocupação, Orla do Lago vem sendo alvo de invasões. Crime bárbaro. Corpos de pai e filho, procuradores do DF, são encontrados em Mato Grosso. Caseiro confessa que matou porque foi descoberto roubando. Temer solta o verbo. O presidente diz que proposta de 12 horas de trabalho não passou de conversa interna e que, mesmo com sacrifícios na economia, não vai tirar direitos de ninguém. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Olha, moradores do Lago Sul cobram do governo a prometida revitalização da orla do Paranoá. Desde que a região foi desocupada, vem servindo de abrigo para usuários de droga e também moradores de rua. Fora o medo da insegurança. A área de preservação permanente também está virando um lixão a céu aberto. Muros pichados, quiosques completamente abandonados. Esse é o atual cenário do Parque da Asa Delta, que fica na QL 14 do Lago Sul. Desde agosto de 2015, quando a orla do Lago Sul foi desocupada, os moradores dizem que convivem com usuários de drogas, pessoas que têm transformado quadras esportivas em banheiros a céu aberto e deixam restos de comida à beira do lago, sem contar com assaltos e arrombamentos. Então, hoje, o que a gente tem nessas áreas que foram desocupadas? A gente tem assaltos, a gente tem marginalidade com questão de uso de droga, já virou ponto de droga. A população da região reclama que desde que houve a desocupação, eles não foram chamados pelo governo para discutir como ficaria a situação. O grupo diz ainda que é a favor da liberação das margens do Lago Paranoá, mas que são contrários ao que tem sido feito pelo GDF, um desrespeito a uma área de preservação permanente. Essa área foi desocupada porque é uma área de preservação permanente, uma APP. Então, uma área de preservação permanente deveria ser uma recuperação dessa área, não uma ocupação desorganizada, desordenada, é o que está acontecendo. Reclamam que foram tratados como invasores e grileiros, sendo que antes, pelo menos, a orla era preservada. Se nós, moradores, não tivéssemos cuidando dessas áreas, que não custa um centavo para o governo, da forma que cuidamos, inclusive das QIs, das QL, das partes internas, isso daqui estaria cheio de invasão, de barracos, de tudo que tinha direito. Outro problema encontrado é a quantidade de lixo deixado no chão. A gente até tentou ajudar nessa coleta. Só para você ter uma noção, nossa equipe ficou aqui um pouco mais de uma hora e antes de ir embora nós resolvemos catar o lixo. E olha só a quantidade que nós conseguimos coletar. Realmente, isso não condiz com algo que deve ser tratado como área de preservação permanente. A comunidade fala ainda da falta de policiamento. Mesmo a Polícia Militar informando que há um reforço durante o fim de semana, quem mora por aqui fala que essa não é a realidade. Não existe isso. Não tem absolutamente nada de salva-vidas, não tem policiamento. Realmente virou terra de ninguém aqui, sabe? Olha, em nota, a Casa Civil informou que está em andamento um projeto de ações integradas para a revitalização da orla do Lago Paranoá. Mas o órgão não soube dizer quando tudo começa a sair do papel. Sobre a invasão, a GFIS revelou que está programada uma fiscalização nos próximos dias. Cláudio Humberto já está aqui com a gente para comentar esse assunto. Se é área pública, Cláudio Humberto, precisa da autoridade resguardando. Exatamente. Olha, a gente tem comentado desde o começo dessa presepada feita pelo GDF há mais de um ano atrás. Na verdade, o GDF apenas promoveu um factoide. Chamou a atenção da imprensa, chamou a imprensa toda aqui, estamos derrubando, porque para certo tipo de políticos é uma maravilha sacanear com pessoas ricas. E foi o que eles fizeram, sacanearam com a comunidade inteira que paga o IPTU mais caro do Brasil. E essa gente ficou completamente desguarnecida, desamparada, desprotegida. Sem cercas, as pessoas invadem as casas, promovem roubos, furtos, roubos, assaltos. Há casos de estupro. A casa do craque Romário, o atual senador do Rio de Janeiro, por exemplo, ele que alugou uma casa ali no Lago Sul, já foi invadida tantas vezes, né? E apesar disso, não há o menor movimento das forças de segurança aqui do Distrito Federal para policiar aquela área.
o mato cresce, o lixo se acumula, há também muitos focos, a proliferação de focos do mosquito. As imagens falam por si, o abandono é total. Pode ter servido ali para aquelas pessoas que adoram sacanear quem é rico, né? Mas a derrubada das cercas não resultou, não teve como consequência a entrega dessa área para a comunidade. Muito pelo contrário, há uma desorganização completa, inclusive o início de favelização. Na semana passada nós trouxemos aqui, inclusive, fotografias publicadas no site Diário do Poder, flagrante da formação de uma favela ali no conjunto 1 da QL8 do Lago Sul. A gente ligou para a GFIS, vem cá, vocês vão fazer nada? Ah, é? Onde é que fica mesmo? Eles nem sabiam. Essa conversa mole, temos projeto, eles não sabiam o que fazer, eles derrubaram as cercas do Lago Sul, do Lago Norte, etc., nem sequer sabiam o que fazer. E ainda hoje, um ano depois dessa presepada, desse factoide, o GDF ainda alega que está em formação, em estudos, um projeto de ação integrada, tudo blá, 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 conversa fiada para enrolar trouxa, para enrolar eleitor. E parte da Asa Norte está sem água desde a madrugada por causa do rompimento de uma adutora. O problema atinge 7 quadras do fim da Asa Norte e ainda o setor terminal e o hospitalar. A Caesb disse que está trabalhando no conserto, mas o abastecimento só deve começar a ser normalizado por volta das 4 da tarde. E a Polícia Civil de Mato Grosso, encontrou há pouco os corpos dos procuradores assassinados em Vila Rica, no interior do estado. Pai e filho eram moradores aqui de Brasília e foram assassinados pelo caseiro da família, que mantinha uma fazenda na região. O funcionário matou os dois depois que foi descoberto roubando gado. José Bonfim de Santana confessou ter matado pai e filho na fazenda da família na manhã da última sexta-feira. A propriedade fica em Vila Rica, no Mato Grosso. Ele era caseiro do local e durante o depoimento deu detalhes de como matou o procurador aposentado do Distrito Federal, Sancler Martins Souto, 78 anos, e o filho dele, Sancler Diniz Martins Souto, 38 anos, procurador do Rio de Janeiro. Você resolveu matar ele lá no pasto? E aí, como é que você fez para matar o filho? Aí eu vim, chamei ele, falei pro velho que tinha caído e não aguentava subir no cavalo. Certo. Aí ele te chamou para ir lá ver o pai dele, foi? Foi. E aí, quando chegou lá, você fez o quê? Aí eu atirei nele também. Depois dos crimes, o caseiro jogou os corpos perto do curral da fazenda e fugiu em direção ao estado de Tocantins, mas foi preso por porte ilegal de arma durante uma blitz. Segundo as investigações, pai e filho descobriram que o acusado estava desviando gado da fazenda e usando os cartões deles para saques. Os procuradores moravam em Brasília e teriam ido até o município de Vila Rica, no Mato Grosso, para demitir o funcionário. A polícia ainda investiga se o homem agiu sozinho. O que mais impressiona nesse caso é a frieza desse assassino confessando o crime. E a violência também do crime, né? É uma pena, é uma lástima, a família enlutada, os colegas todos consternados. Doutor Sinclair, pai e filho tinham o mesmo nome e optaram pela mesma carreira, fizeram a opção de vida por defender o povo, defender a sociedade por meio do seu trabalho no Ministério Público. É uma lástima que pessoas que tenham dedicado suas vidas a isso, a essa missão absolutamente comovente de uma vida inteira, tenham sido mortos dessa natureza, dessa forma. O que a gente espera mesmo é que a justiça puna com rigor esse bandido covarde e o mantenha trancafiado pelo resto dos seus dias. E o empreiteiro e ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, admitiu em novo depoimento ao juiz Sérgio Moro que fez pagamentos milionários a parlamentares para que a empresa que ele chefiava não fosse incluída no relatório final da CPI da Petrobras. E as revelações não param por aí. É o que a gente fica sabendo agora ao vivo com a Renata Dourado. Só faltava essa, hein, Renata? CPI sendo usada para corrupção. Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde. Infelizmente isso não é novidade, né? Com aquela história do Gin Argelo, que chegou a ser preso, a gente chegou a ver um pouco sobre isso. Mas agora, realmente, Léo Pinheiro, que na última vez que ele foi, enfim, prestar depoimento, resolveu ficar calado, dessa vez não. Ele soltou o verbo e falou muita coisa. Falou, por exemplo, que foi procurado pelo então senador Vital do Rego para fazer, entre aspas, né, essa doação de 2,5 milhões para o PMDB. Vital do Rego, que na época era o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, incluindo, portanto,
senadores e também deputados para investigar irregularidades na Petrobras. Então, ele disse que foi procurado por ele que chegou a fazer, sim, essa doação de 2,5 milhões, pagou R$1.000 de forma lícita, de forma legal, e o restante de caixa 2, portanto, de forma ilegal. Ele também disse que, a pedido do ex-senador Ginhagelo, que era o vice-presidente dessa comissão, aí você vê imagens de Léo Pinheiro, ele pagou R$350 mil à paróquia São Pedro, em Taguatinga. Também disse que pagou R$1 milhão ao deputado petista Marco Maia, que era o relator dessa comissão, e que teria prometido que, em troca desse dinheiro, não iria citar, portanto, a OAS no relatório. Ele também chegou a falar, Rodrigo, do ex-ministro, né, que na época era ministro das Relações Institucionais, Ricardo Bezoini, que chegou a se encontrar com Bezoini e que Bezoini falou que estava muito preocupado com o desenrolar dessas investigações e que teria pedido a colaboração das empresas. Enfim, todos os citados aí, nós fomos atrás, todos os citados negam essas irregularidades. Ginhagelo, por exemplo, está preso, né? O PTB disse que não vai falar sobre ele, que espera que ele esclareça, enfim, tudo que foi dito, mas com certeza, né, mais um desenrolar dessa história aí, um depoimento bastante importante no âmbito da Lava Jato, falando ainda em Lava Jato. Hoje, logo mais às 14h, haverá uma coletiva, então, enfim, a polícia, né, vai falar sobre novidades aí no caso, todos aí estão atentos para verificar quais serão essas novidades que serão contadas logo mais às 14h em uma coletiva. Falando um pouco sobre política, né, ainda sobre política, ontem houve, digamos assim, um mal-estar, no mínimo, né, entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente, né, da Câmara, ex-deputado Eduardo Cunha. Renan Calheiros foi perguntado o que ele achava a respeito da sessão que cassou o mandato de Cunha, e ele falou algo muito breve, mas que incomodou bastante Cunha. Vamos ouvir o que o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou sobre isso. Eu não sou especialista em Eduardo Cunha e não gostaria nem de falar sobre isso. Mas o que nós vimos ontem é aquilo: quem planta vento, colhe tempestade. Pois é, Eduardo Cunha prontamente respondeu, né? Bem característico dele realmente responder. E o que ele disse? Ele disse que esperava que os ventos que chegam até Renan, falando aí sobre os inquéritos no Supremo Tribunal Federal e também sobre as delações, não se transformem em tempestade. Falou também que espera que Renan consiga manter o cálice afastado dele. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, será que essa ventania aí pode se tornar um furacão, Cláudio Humberto? Com toda certeza vai, né? No caso de Renan Calheiros, são 7 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, mas são figuras assim, esse Eduardo Cunha já era, né? É página virada, já nos livramos dele, como nos livramos de Dilma. Vamos partir para frente, o Brasil merece ter outra agenda. Com relação ao depoimento do Léo Pinheiro, é bom lembrar também que entre as pessoas que o ex-presidente da OAS, entre os políticos que o ex-presidente da OAS diz ter subornado, está o deputado Marco Maia. Ele era o relator da CPI da Petrobras no Senado, da CPI mista no Senado Federal, e foi presidente da Câmara dos Deputados. Marco Maia é um dos principais próceres, um dos principais integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores. E foi acusado por Léo Pinheiro de pedir ao esquema de corrupção R$1 milhão de propina. E isso foi concedido, segundo aquele depoimento segundo o Léo Pinheiro. Léo Pinheiro também disse, minha gente, e assim, o Ricardo Bezoini, é bom lembrar, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, era secretário de governo da Dilma Rousseff. O depoimento do Léo Pinheiro mostra, ou dá apenas uma pista, de que está cada vez mais difícil, será cada vez mais difícil daqui por diante, a ex-presidente alegar que era honesta, que não fiz nada de errado, que eu sou uma pessoa honesta. Mas o depoimento de Léo Pinheiro mostra que o secretário de governo dela, braço direito do governo dela, portanto, era a pessoa que a ajudava a governar, foi ao encontro dele na casa de Ginhagelo para tratar de suborno, para tratar de dinheiro, para pedir, quando ele diz que pede a colaboração das empresas, é colaboração das empresas enroladas para subornar políticos, de maneira que a CPI da Petrobras, a CPI mista, não batesse às portas do gabinete de Dilma Rousseff. Trata-se disso. Portanto, é um dos depoimentos mais graves até agora recolhidos na Operação Lava Jato, e terá mais. O executivo, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, promete contar tudo, e tomara que ele o faça mesmo.
E a seguir, o governo limita o número de atestados para servidores da saúde. Você vai entender essa história logo depois do intervalo. O Band Cidade volta já.